graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém? Respeite o seu processo de cura. Jesus tem para você um processo de amor. Grande parte das curas que Jesus realiza não são imediatas, mas em etapas. E o catecismo da Igreja Católica, ele nos diz assim, no 2737, não te aflijas se não recebes imediatamente de Deus o que lhe pedes, pois Ele quer fazer-te um bem ainda maior, por tua perseverança em permanecer com Ele na oração. Ele quer que nosso desejo seja provado na oração. Assim, Ele nos prepara para receber aquilo que já está pronto a nos dar. Que lindo! Não te aflijas se não recebes imediatamente o que tu pedes. É o que fala o catecismo. Porque Deus está te preparando algo melhor. Com a espera, nós somos purificados. Eu me lembro de uma senhora que o filho dela estava à morte. E ao rezar por ele, eu disse àquela senhora: olha, Deus não quer perder seu filho. Eu peguei aquela passagem pegue na sua Bíblia, antes que eu entre na passagem principal. Pegue aí no capítulo 4 do livro de Sabedoria. Sabedoria do capítulo 4. Veja, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Quando aquele jovem já estava no leito de morte, o Senhor me deu essa palavra de Sabedoria 4, 14. Sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que Ele o retirou depressa do meio da perversidade. Os povos que veem este modo de agir não refletem nisto. Que o favor de Deus e sua misericórdia são para seus eleitos, e a sua assistência está no meio de seus fiéis. Por amor, tem pessoas que Deus precocemente leva para impedir que essa pessoa se perca lá na frente. Às vezes nós entendemos um jovem tão bonito, cheio de vida, alegria, coração bom. De repente, a morte ceifa. Quem aqui que tem uma pessoa que você amava muito
e que foi precocemente para a casa do Pai, levanta a mão. Repita comigo, sua alma, diga o nome da pessoa, era agradável a Deus, e por isso, Deus o levou depressa do meio da perversidade deste mundo. Isso é um consolo para muita gente que não entende. Por que a vida foi ceifada tão rapidamente? Eu disse àquela senhora, seu filho cumpriu a missão dele. Deixa seu filho partir. Eu sabia que era a vontade do Senhor que não fosse adiante aquela vida. A mãe disse, eu não aceito isto. Eu quero que meu filho volte. Aconteça o que acontecer, eu quero que meu filho volte. O filho voltou. Se tornou o pior traficante. Roubou as coisas. Deixou uma dívida alta. Se tornou assassino. Muitas mortes nas costas. E aquela mulher rezava, Jesus, não deixa eu ver meu filho morrer sem conversão. Ela se arrependeu de não ter pedido algo de acordo com a vontade de Deus. Não é assim, eu quero que meu filho volte, aconteça o que acontecer. Não, se for para meu filho se salvar e ser uma pessoa de Deus, salva ele. Se não, Jesus, eu te entrego meu filho. Teria sido esta a oração correta. E não simplesmente pedir algo. Deus pode dar para você. Mas nós temos que saber pedir para Deus aquilo que é da vontade dEle. Ele quer o melhor para você. Muitas curas que Jesus faz, aqui na palavra de Deus, são em etapas. Por que Jesus faz isso? Porque Deus respeita a abertura do coração da pessoa. Vocês se lembram de Marcos 2? O paralítico descido pelo telhado. Primeiro Jesus perdoou aquele homem, para depois ordenar que ele se levantasse, tomasse a sua maca e fosse embora. Os 10 leprosos de Mateus 17, versículo 11 em diante, foram curados no caminho. Aquele pai do menino, o oficial do rei, lá do capítulo 4 do Evangelho de São João, ele vai até Jesus e fala, meu filho está prestes a morrer. Jesus diz para ele, teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. No dia seguinte, quando ele chegou em casa, os seus empregados vieram dizer, teu filho está passando bem. Ele indagou então, que hora que ele melhorou? A 1h da tarde. Reconheceu o pai do menino ser a mesma hora em que Jesus dissera, teu filho está passando bem. Mas só aquele pai só foi ver a melhora do filho 24 horas depois. Ele não viu a graça imediatamente. Assim acontece também com a passagem que eu quero que vocês abram do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo de 22 a 26. São apenas 5 versículos, mas são versículos carregados de significado. Repita comigo, Jesus. Repita comigo bem em voz alta, Jesus, eu aceito o seu tratamento de cura para mim. Eu vou respeitar o tempo da minha cura
sem desistir. Então Deus tem um processo de cura para você. Não é só cura física, a cura mais linda é a santidade. É morrer santo. É morrer com os sacramentos. É deitar a cabeça no caixão, sabendo que você cumpriu toda a missão, que não deixou mágoa, ferida, que não deixou dívida, em que você sorri e todos choram em volta. A maior cura se chama estar em dia com Deus. Ainda que seu físico esteja padecendo alguma doença, mas a paz que está aqui dentro sabe para onde você vai. Como dizia o Papa saudoso Bento XVI, perto da sua morte, ele disse: não estou indo para o fim, estou indo a um encontro. Repita comigo: a vida não é curta. Mais uma vez, a vida não é curta. A vida é eterna. Põe a mão no peito e fala: eu sou imortal. Vou passar pela morte, mas a morte não é meu fim. Minha alma é imortal. A vida não é curta. É curta aqui, mas a minha vida é eterna. E você não pode se esquecer disso. E aqui no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículo 22 a 26, é a cura em etapas de um cego. Como teólogo da igreja, eu sempre gosto de mostrar o contexto onde acontecem as coisas. Betsaida faz parte de 3 cidades que Jesus amaldiçoa. Em Mateus 11, 21, Jesus disse assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corozaim, ai de ti, Cafarnaum, porque se tivessem realizados os milagres em Tiro e Sidônia, que foram realizados em ti, teriam muito tempo se coberto de silício e se converteriam. A maior parte dos milagres que Jesus fez foi nessas 3 cidades: Cafarnaum, Corozaim e Betsaida. Por isso Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Nós sabemos que essas cidades existiram pela arqueologia moderna. Um grande cataclisma atingiu essas cidades, ficaram só os alicerces das cidades. Betsaida, por exemplo, tem uma parte da cidade que fica a 1 quilômetro distante da outra e no meio não tem nada. Tal foi o cataclisma. A gente fala assim, tem um sítio arqueológico a 1 quilômetro um do outro. Era uma cidade de mais de 50 mil habitantes. Grande. Para percorrê-la, do meio dela para a periferia, 30 minutos no mínimo, pondo por baixo. O certo seria quase 1 hora, 40 minutos por aí, para sair do meio de Betsaida, que era uma cidade de mais de 50 mil habitantes. Então, olha o que vai acontecer. Jesus está no meio da cidade. Pergunta a você: quanto tempo gastaria para Jesus sair da cidade? No mínimo, quantos minutos? 30. Assim, você refletindo como é o lugar, preste atenção o que Jesus vai fazer. Versículo 22.
Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus podia ou não podia tocar o cego e curar ele? Vocês se lembram de Marcos 5? A mulher hemorroísa que tocou a orla do manto de Jesus e foi curada? Vocês se lembram de Bartimeu? Lá do capítulo 10 do Evangelho de São Marcos? Que queres que eu te faça, Senhor, que eu veja? Vocês já viram que muitas vezes Jesus realiza curas maravilhosas, como aquele leproso, se queres, podes curar-me. Jesus vai, toca na lepra daquele homem e imediatamente a lepra desaparece. Mas aqui, Jesus não vai fazer uma cura imediata. Jesus tinha poder de realizar essa cura, mas a cura que aquele homem precisava receber não era somente de seus olhos que precisavam voltar a enxergar. A vida dele precisava ser transformada. Ele precisava ser amado. Eu tive a oportunidade de pregar com os maiores exorcistas do mundo. Aí eu penso assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso me faz preocupar, me faz ter calo no joelho. Ao pé da letra eu tenho calo no joelho mesmo. Mas uma das pessoas que mais me impressionou, a autoridade espiritual, foi um indiano chamado Padre Rufus. Ele era impressionante, gente. Quando um amigo meu foi buscar ele no aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, só dele passar no meio do corredor, quem tinha algum problema de contaminação espiritual caía possesso, só dele passar. Eu já fiquei lá no Instituto Hesed, na cela que ele ficou. A irmã disse assim: ele só ficava na cadeira, ele não dormia, ele só rezava. É impressionante a autoridade deste homem. Onde ele rezava, multidões eram libertadas. Os demônios iam embora. Só que o Padre Rufus, ele não fazia exorcismo. Ele fazia oração de amorização, cura interior. Ele fazia com que a pessoa se sentisse amada por Jesus. O demônio é o ódio extremo. Jesus é o amor sem limites, infinito. Quando ele começava a rezar e pedir para Jesus curar as áreas feridas, o demônio não aguentava e ia embora. Eu me lembro que eu estava com ele no maior ginásio do Brasil, que é o ginásio de Betim, Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte. O encontro havia começado na sexta-feira, e as pessoas que precisavam de atendimento fizeram um cordão de isolamento. O palco era de 2 metros de altura. Fizeram um cordão de isolamento, e aquelas pessoas eram atendidas pela equipe, uma grande equipe, mais de 300 pessoas de equipe. Não dava para enumerar a quantidade de pessoas em que o demônio havia tomado posse, possessão diabólica mesmo. Eu estava junto com o Padre Rufus para realizar a oração de cura, ele de libertação. Eu pensei: o que eu estou fazendo aqui? De repente, quando o Padre Rufus pôs o pé aqui, no palco, quem estava aqui embaixo não dava para ver o Padre Rufus, não. Só dele colocar o pé aqui, esses endemoniados começaram a gritar. O demônio gritava que não dava para ouvir nada naquele ginásio de mais de 12 mil pessoas. O Padre Rufus fez devagarzinho, ele era mais baixo, 1,60 m.
chegou na beirada assim do palco, olhou para um lado, para o outro e fez assim. Fez silêncio. Nenhum demônio ficou nas pessoas. Com um, vai embora em nome de Jesus. Acabou. A autoridade espiritual vem de santidade. Padre Rufus fazia oração de cura interior. E esse homem aqui vai receber uma cura interior maravilhosa. Que vai começar, a cura dele vai começar no versículo 23. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. É a primeira cura do cego. É o único lugar em que Jesus segura na mão de alguém e anda. Pergunta a você: quanto tempo no mínimo Jesus ficou segurando na mão deste cego? 30. Entendeu por que é bom a gente entender o lugar, conhecer o lugar para pregar? Para você contextualizar? Ou seja, quem lê um versículo dele, Jesus segurando na mão do cego, levou para fora da aldeia. Aqui está uma das curas mais lindas que Jesus faz. Ele vai andar com o cego segurando na mão dele. O cego não sabia para onde ia, mas ele confiava. É como a pessoa que tem um cão guia, um cego. É impressionante esses cachorros treinados. Eles têm acesso até ao avião. A primeira fila dos aviões são reservados. Ele fica deitadinho no pé do cego. Até dentro de avião eles andam. Os cachorros guias treinados. Valiosíssimos. Um cão guia desse não é menos de 30 mil reais. Porque ele é treinado, ele é especial. Ele percebe o que a pessoa precisa. Há inclusive o Border Collie, que é um dos mais inteligentes dos cachorros. Ele é indicado para pessoas que têm epilepsia. Ele percebe antes da pessoa ter o ataque epilético. Isso é amor. Deus usa essas criaturinhas para legar um lar. Infelizmente tem muita gente que tem trocado gente por animal. O animalzinho tem um lugarzinho dele. A gente tem um carinho especial com esses animaizinhos. Mas animal não é filho. Jamais aceite que chame você de papai, mas chegou seu papai. Chegou seu dono, eu não sou cachorro. Não sou gato. Não humanize os animais, eles têm um papel deles, lindo. A gente tem carinho por eles. E aqui Jesus segura pela mão. Jesus anda nas áreas escuras da nossa vida. Jesus quer segurar também na sua mão e curar o seu interior. Ele não era mais o cego de Betsaida. Ele era agora um amigo de Jesus. Ele tinha importância. Olha a paciência de Jesus com esse homem, de segurar na mão dele, andar. Ele se sentia amado e querido. Tem momentos na nossa vida em que Jesus tem que segurar na nossa mão. Ela não é verdade. Eu tenho certeza que momentos importantes da sua vida, você sentiu que Jesus segurou na sua mão. Quando você estava naquele velório, naquela tragédia em família, o que você fez? Você segurou na mão de Deus. Por isso, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, o que você vai fazer? O que vai fazer? Segura na mão de Deus.
Segura. Você que está passando um momento de tristeza tão grande, pelo luto que está no seu coração, deixa aquela bem-aventurança de Jesus se cumprir na sua vida, de Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus quer te consolar. A tristeza adoece. Deixa Jesus segurar na sua mão, nesses momentos tão doloridos e difíceis que você tem passado. Você que está vivendo um momento em família, em que você não entende por que as pessoas não te seguem, não estão se convertendo, o vício. Você que sempre olha aquela fotografia de quem você ama, e a saudade aperta o coração. Quantas vezes Jesus já segurou na sua mão, para você não desistir da vida, para você não desistir de amar. Por isso, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, o que você vai fazer? Segura na mão de Deus. Segura agora. Pede a Jesus, segura na minha mão também. Talvez você não está vendo saída para um problema, para uma dívida que tem tomado conta do seu coração. Segura na mão de Deus agora. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura, segura na mão de Deus e vai. E se as tristezas dessa vida, tristezas desta vida quiserem te sufocar, o que você vai fazer? Levante sua mão. Na mão de Deus e vai. Força, solta a sua voz, segura. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e agora você vai cantar na primeira pessoa. Seguro na mão de Deus eu vou. Você vai cantar agora com os olhos fechados. Você vai agarrar a mão de Jesus. Se você quiser segurar a mão de quem está do seu lado, que você tem confiança, que você ama. Talvez essa pessoa esteja passando um momento muito triste, de desapontamento, até de desilusão com a vida. E da mesma forma que Jesus andou mais de 30 minutos com um cego, talvez ela não saiba ver a saída dos problemas, mas Jesus vai retirar ela desse sofrimento. Jesus vai dar a mão a você nesse momento em que você precisa sair disto. Seguro na mão de Deus, seguro na mão de Deus, pois ela me sustenta, pois ela me sustenta. Não temo, sigo adiante. Solta a voz. Não temo, sigo adiante e
não olho, seguro na mão de Deus. Eu vou na mão de Deus e põe a mão no seu coração agora. Pede a Jesus: Senhor, vem sarar o meu coração das áreas escuras da minha vida, dos traumas, desamor. Você que se lembra de uma mágoa profunda, de um abuso sexual, de uma humilhação, deixa Jesus curar o seu coração e clarear essas áreas escuras, sombrias, tristes, de um passado que ainda dói, essas lembranças tão doídas. Deixa Jesus curar. Ele toca agora nessas áreas feridas para iluminá-las. Jesus não faz apenas você recordar as dores que você passou, a ingratidão que ainda dói fundo no coração. Não é somente isso que Jesus faz. Ele não faz você só recordar. Ele coloca o bálsamo da cura. Você vai se lembrar disso tudo sem dor, sem raiva, sem remorso. Jesus está te dando inclusive a graça de você segurar na mão dele e perdoar os erros passados, as decisões erradas, as quedas. Você vai dizer: Jesus, eu me perdoo também pelos erros que eu cometi e não quero cometê-los mais. Segura na minha mão agora, Jesus. Segura na minha mão. Eu quero ser curado. Eu não quero mais andar por caminhos ruins. Me mostra o caminho que eu devo seguir. Segura na minha mão, Jesus. Eu não sei para onde ir. Eu estou numa indecisão tremenda na minha vida. Segura na minha mão, Jesus. Eu preciso tanto de Ti, Jesus. Segura. Seguro na mão de Deus e vou. Seguro na mão de Deus e vou. Jesus segurou na mão daquele cego e Ele está libertando você agora. Aqui tem uma pessoa, uma mulher que perdeu uma criança, um filho, e você está recebendo a consolação. A alma desse filho era agradável a Deus e por isso Deus o levou depressa. Se essa mãe puder ficar em pé, você que perdeu essa filha, esse filho ou a filha, mas agora o coração seu foi consolado. Fique de pé e diga: obrigado, Jesus, que o Senhor segurou na minha mão. Agradeça. E Jesus vai tirar o luto do seu coração. A maior dúvida que você tinha: será que meu filho está salvo? Sim, está. Viu? Por causa das suas lágrimas, seu filho está num lugar lindo, tá? Por causa das suas lágrimas, do seu rosário, Deus teve misericórdia. A partir de hoje você não vai ficar mais lamentando o que aconteceu. Você vai dizer: meu filho está com Deus. E quando Jesus chega fora da cidade, a palavra de Deus diz assim: pôs-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu:
Vejo os homens como árvores que andam. Tá bom, né? Para quem não enxergava nada, tá bom, né? Tá vendo os homens como árvores que andam? Tá vendo tudo embaçado? Como uma pessoa que tem miopia, astigmatismo. Está precisando operar da catarata? Não é só isso que Deus quer. Por que Deus curou? E Jesus vai rezar a segunda vez com esse homem para ele ser curado. Jesus tinha poder de curá-lo de uma vez, mas aquele homem não tinha abertura. Assim também, Jesus quer realizar uma cura profunda em você, mas alguns aqui só serão curados depois que passarem pela confissão. Nenhum médico coloca um bisturi em um corpo sujo. Tem que fazer uma asepsia. Eu me lembro de um senhor lá de Campina Grande, que ele tinha câncer na próstata e pediu que eu rezasse por ele. Eu disse: não, só se você se confessar. 30 anos que não se confessava. Foi embora, não vou confessar não. Então não rezo com você também. Naquela noite o diabo apareceu para ele e disse: eu vou te levar, você é meu. Ele acordou apavorado de noite e disse: tem algum padre para me confessar? Tem que esperar amanhecer o dia, homem. Não, o diabo ia me levar. Não tem pecado demais, mulher. O câncer na próstata, ele ia, quarta-feira da semana seguinte, ele ia ter que passar uma sonda, porque ele demorava até 15 minutos para esvaziar a bexiga. Ele foi no sacerdote que a mulher conhecia perto da casa dela. 1 hora de confissão. Saiu dali e falou para a mulher: quer fazer xixi. Eu vou sentar 15 minutos para esperar. Aí ela falou assim para mim, porque eles foram só no domingo me dar o testemunho: Roberto, ele está fazendo xixi normal. Ele saiu do confessionário já fazendo xixi normal. Na semana seguinte ele foi para o médico e contou para o médico que estava fazendo xixi normal. O médico refez os exames, fez a ressonância magnética, não tinha mais nenhuma célula de câncer na próstata. Curado por Jesus ao sair de um confessionário. Talvez a etapa que Jesus queira que você seja curado é deixar um vício, uma pornografia. Talvez seja você deixar uma conversa errada, uma mágoa. Essa é a primeira etapa que Jesus quer fazer em nós, uma cura interior, que já faz a gente ver palidamente a vontade de Deus, em parte ver a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz assim ainda: em seguida Jesus lhe impôs as mãos nos olhos, e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente e de longe. E mandou-o para casa, dizendo-lhe: não entres nem mesmo na aldeia, não passa mais na aldeia, vai para casa. Jesus rezou 2 vezes por um cego para ele enxergar. E às vezes é preciso que a gente reze muito mais vezes. Deixe-me dar um testemunho que está aqui na página 83 do livro O Poder Milagroso da Oração. Aqui eu coloquei os nomes, porque eu tive licença das famílias para citar o nome. E para o Márcio ali eu mostrei inclusive a fotografia do Lindomar. Vou contar a história do Lindomar, do seu Negrão. O seu Negrão era branquinho, a assinatura dele, Negrão. A cidade, interior de São Paulo, chamado Miguelópolis, uma cidade pequenina, mas consagrada
a São Miguel. Na entrada da cidade, nas entradas, tem uma grande imagem em cada entrada de São Miguel Arcanjo. Lá tem um santuário de São Miguel Arcanjo e um padre exorcista, muito amigo meu, muito humilde, mas muito santinho. Isso aconteceu há 19 anos. Eu estive na cidade pregando e trouxeram na fila, no corredor central, 2 paralíticos, o seu negrão, 80 anos de idade, que havia caído, quebrado o fêmur, a coluna vertebral e os ossos da bacia. Era impossível que ele andasse. E ele pediu que as 2 netas jovens o levassem até o santuário, porque ele disse que não morreria na cadeira de rodas. As netas, muito descrentes, céticas, não acreditavam mais em Deus, porque o genro do seu negrão era ateu e havia influenciado as 2 filhas. Mas elas foram obrigadas a ir ao santuário para levar o avô, que ficou do lado esquerdo, ali no santuário. Do lado direito tinha o Lindomar. O seu negrão era 77 anos de idade. Do lado direito era o Lindomar, que na época tinha 30 anos de vida. No momento de oração com o Santíssimo Sacramento, eu pergunto: Jesus, o Senhor quer curar? Não é minha vontade. Se dependesse de mim, eu gostaria que todos fossem curados. Eu perguntei: Jesus, o Senhor quer curar esses 2 paralíticos? Eu vou curar apenas um deles agora. 77 para 30 são 47 anos de diferença. Eu já fui direto no Lindomar. Eu tenho certeza que Jesus quer fazer esse homem andar. Aquele ali já está mais perto do andar de cima. Ilusão minha. Quando cheguei perto do Lindomar, assim está no livro, cheguei perto dele e eu ia mandar ele levantar da cadeira de rodas. Ele tinha um tumor na coluna vertebral. Jesus falou para mim: não é ele, é o outro. Porque Jesus, se eu curar ele agora, ele volta para o pecado. O coração dele não é meu. Diga para ele que o dia que ele entregar o seu coração para mim, eu vou curá-lo. Eu estive nessa cidade no final de 2023. Por isso que eu peguei os nomes das testemunhas. E eu falei para ele: olha, se Jesus colocar você em pé, você vai voltar para o pecado. O dia que você entregar o coração para Jesus, você vai andar. E para mostrar que Jesus cumpre o que ele fala, eu disse ao seu negrão: em nome de Jesus, levanta e anda. Ele imediatamente levantou-se de sua cadeira motorizada e veio andando até junto do altar. As 2 netas caíram com o rosto por terra e gritavam: Deus existe, Deus existe. Quando estive no final de 2023 lá, elas eram ministras da Eucaristia. Já não tão jovens mais, né? 18 anos tinham passado. E o Lindomar? Lindomar, ele morava numa cidade distante 80 quilômetros ali. Morava em Tuverava, que fica na divisa de São Paulo com Minas Gerais. A mulher dele foi falando pelo caminho: é verdade. Quantas vezes você me traiu? Se Jesus colocasse você em pé, você voltaria para o pecado. Entrega seu coração para Jesus e Ele vai te curar. Ele ficou uma semana emburrado. A mulher dele trabalhava na usina de açúcar, ali perto, de cana de açúcar que era processada. Ela deixava a comida arrumada e voltava só de tarde. Ele ficava deitado na cama, inerte.
Um dia a mulher dele chegou e lhe disse: me ensina então a rezar. Eu quero conhecer Jesus. Ela ensinou a oração do rosário. No início, ele achava aquela oração muito chata, longa. Mas ele foi apanhando gosto. Ele foi tendo gosto por aqui. De repente ele já estava rezando o rosário inteiro e gostando. Quando a mulher dele chegava de tardezinha, ele já havia rezado o rosário, já não reclamava mais. E um dia, rezando o rosário, quando ele faz aquela prece do mistério doloroso, que Jesus carrega a cruz e tem um encontro com sua mãe na via dolorosa, ele pediu: mãe, me leva para Jesus. Naquele momento ele sentiu que Nossa Senhora conversa com ele: você quer que eu te leve a meu filho Jesus mesmo? Sim, mãe. Eu quero entregar o meu coração para o teu filho Jesus. Naquele momento, o quarto dele se encheu de luz. Ele teve uma experiência real da presença de Jesus. Ele chorou o dia inteiro sem conseguir sequer almoçar. Quando a mulher dele chegou, ele estava chorando ainda. O que foi, meu bem? Eu encontrei Jesus, a minha alma era paralítica. Eu conheci Jesus, tudo na minha vida agora tem sentido. Naquela semana mesmo que ele teve um encontro com Jesus, ele começou a sentir fortes dores na coluna vertebral. Voltou ao médico, o médico disse: eu tenho que retirar o restante do tumor e vai lesionar permanentemente a coluna vertebral. E assim o fez. E ele disse ao Lindomar: você nunca mais vai andar. Você não tem mais a ligação da coluna vertebral. O Lindomar disse: Jesus me disse que o dia que eu entregasse o coração para ele, eu voltaria a andar. Eu ainda vou vir aqui andando para testemunhar que Deus existe. O médico riu. Ainda naquela semana convalescente da cirurgia, Lindomar sentiu os pés. Começou a mexê-los. A mulher dele saía, ele sozinho fazia fisioterapia, movia o pé. Um dia a mulher dele chegou, ele havia improvisado umas muletas e estava em pé. A mulher comprou um andador para ele. Ele andava com um passo bem miúdo, mas para quem estava paralítico, Jesus havia curado a primeira etapa, que foi o coração dele. A segunda etapa que Jesus curou foi quando ele ficou em pé. Lindomar disse: eu quero ir lá no santuário para testemunhar a minha cura e agradecer a Jesus. Quando ele chegou no santuário, havia uma procissão com o Santíssimo Sacramento. E ele ficou na entrada da igreja, do santuário, segurando o andador. E o Santíssimo passou na frente dele, lá no santuário. De repente, ele sente um menino batendo nas costas dele. O que foi, menino? Moço, o senhor esqueceu o seu andador lá na entrada da igreja. O andador ficou esquecido para sempre. Glória a Deus. No dia 20 de maio de 2024, no mesmo santuário, Lindomar comungou e o coração dele parou. Morreu depois de comungar. Quase 19 anos andando. Mas o mais importante, ele morreu santo. Essa é a cura maior. Se ele não tivesse entregado o coração para Jesus,
não teria sido curado. Entrega seu coração agora para Jesus. Feche seus olhos um pouquinho. Jesus te convida agora a você pedir como a Lindomar: mãe querida, me leva a Jesus. Quem tem Maria não fica sem Jesus. Quem tem Maria não fica sem Jesus. Pede agora: mãe querida, me leva a Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. A minha alma também está paralítica, paralisada. A minha vida está paralisada. Aqui tem pessoas que perderam até a alegria na vida. Tudo paralisou. Pessoas que pararam de rezar, pararam de lutar, pararam de acreditar que a vida podia ser melhor. Deixa Jesus te curar agora. O Senhor está tocando você, que precisa respeitar o seu processo de cura. Jesus não te cobra aquele pecado, Ele não quer condenar. Como está em Romanos 8, versículo 1, de agora em diante não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus quer salvar. Eu te peço, Jesus, neste momento, cura, Senhor. Enxuga as minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor. Cura-me. Senhor, estou neste momento aqui. Por tuas chagas vou pedir. Cura-me. Enxuga as minhas lágrimas de dor. Senhor, ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Cura-me. Deixa Jesus curar, para que você possa ir embora deste congresso de cura e libertação, Rainha da Paz. Que Nossa Senhora, Rainha da Paz, te leve a uma vida de felicidade, de alegria, de luta, de vitória. Senhor, ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi, as pessoas que eu feri, as pessoas que me feriram. Enxuga as minhas lágrimas de dor. Você vai pedir agora: Senhor, cura-me, Senhor. Eu me arrependo de tudo que eu fiz errado. Eu não quero andar naqueles caminhos tortuosos. Faz comigo como o Senhor fez com aquele homem cego. Segura na minha mão. Vem tocar a minha alma onde precisa ser curada, Jesus. Estou neste momento. Estou neste momento aqui. Por tuas chagas vou pedir. Por tuas chagas vou pedir. Cura-me. 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 E lava meu pecado. E lava o meu passado com teu sangue derramado. Senhor, Senhor, ainda dói dentro de mim ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Os erros que eu cometi. Cura-me, Senhor, eu te peço. Cura-me. E lava o meu passado com o teu sangue derramado. E lava o meu passado com teu sangue derramado. Vem agora, Senhor. Vem ser a voz que me aconselha. Vem ser o ar que eu respiro.
Vem, Senhor. Vem ser o ar que eu respiro. Pois tu és o Deus. Tu és o Deus Pois que tu és o me pão que me sustenta. Tu és o Deus que me alimenta. Tu és o Deus que me alimenta. Levante suas mãos e peça: cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Enxuga as minhas lágrimas de dor. Enxuga as minhas lágrimas Peça, Jesus. de dor. Mais uma vez, peça: cura-me, Senhor, cura-me. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. E me devolve a vida, teu amor. E me devolve a vida. Mais uma vez, teu pede a amor. Jesus: cura-me, Senhor. Peça: cura-me, Senhor, cura-me. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Enxuga as minhas lágrimas de dor. Enxuga as minhas lágrimas de dor. Pede a Jesus: cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. E me devolve a vida. E me devolve a vida com teu amor. Jesus está no nosso meio curando, com o mesmo carinho com que Ele tratou aquele cego de Betsaida. Jesus está curando você. Sinta o toque de amor em Jesus no teu coração. Há muito tempo que você não experimentava tanta paz. É a presença real de Jesus cuidando de você. Você não é uma pessoa qualquer. Você é única no mundo, único no mundo. Não existe ninguém com as suas digitais. Até a íris dos seus olhos é diferente. Deus é irrepetível. Você é único no mundo, única. Para Jesus você não é apenas uma pessoa no meio de uma multidão. Ele te ama individualmente e se interessa por sua história de vida. Ele agora está tocando você. Parecia que era apenas um cego qualquer, no meio de uma cidadezinha. Era alguém que precisava ser amado. Você é esse alguém que precisa ser amado. Jesus está lhe devolvendo a força da vida. Você que teve tantos fracassos, percalços no caminho, desgostos, desilusão. Você que inclusive desistiu até de amar, porque as feridas que as pessoas lhe causaram foram tamanhas, que chegou um momento que você sentiu que não tinha valor. Jesus está tirando de você essa humilhação, que fez com que você se parecesse menor do que é. Todas as pessoas que tentaram te diminuir e tirar seu valor, com críticas, palavras duras e humilhantes, agora, o Filho de Deus segura na tua mão e te diz: eu te amo, tu és minha, tu és meu, eu entendo você, eu sei onde você caiu, eu não me envergonho de você,
Eu não olho para você com olhos de juiz, mas olhos de Salvador. Eu não olho para você com olhos de quem quer punir, mas quem quer amar. Você está tendo uma experiência real de Jesus perto de você. O que você está sentindo aqui, essa paz, essa vontade de chorar, essa sensação gostosa que perpassa todo o seu corpo, é a presença real de Jesus mesmo. É Deus te abraçando, é Deus te compreendendo, é Deus te amando, te envolvendo com amor que não tem explicação, amor sem merecimento, amor que não se precisa esforçar para ser amado, amor que não precisa agradar para ser agradado, amor que não precisa dar para ser recompensado. É amor gratuito. É amor que ama porque ama. Abraça você mesmo agora. Sinta que Deus envolve seu coração nesta manhã. É só você e Jesus agora. Jesus fez questão de tirar aquele cego do meio da multidão para levar lá para fora da aldeia. Agora é só você e Jesus. Não importa quem está perto de você. Desabafa agora para Deus. Neste abraço que você recebe, que você dá a si própria, a si próprio, também o abraço de Deus que Ele lhe dá. Desabafa para Deus, fala: Jesus, está tão difícil. Solta essa dor, solta esse peso que está nos seus ombros, peso da responsabilidade da sua casa. Solta esse peso, desabafa para Deus, diga: Jesus, está tão difícil. Você que tem chorado tanto por alguém que está tão afastado da graça, desabafa: Jesus, eu não aguento mais ver essa pessoa sofrendo. Eu estou sofrendo mais que ela. Desabafa para Deus. Deixa Jesus enxugar essas lágrimas de dor. Deixa Ele curar essas dores do passado, das perdas, das despedidas, das separações, do adeus para sempre. Deixa Jesus tocar nessa dor da saudade. O que você sente agora, essa vontade de chorar, não importa quem está perto não. É gostoso chorar quando a gente está sendo amado. Agora não são lágrimas mais de tristeza, são lágrimas de cura, são lágrimas de resposta. Você está sendo amada como nunca sentiu na vida. É uma unção especial que Jesus derrama sobre esse lugar, porque você pertence a Ele. O Senhor cuida de você. Você pode até dizer: Deus cuida de mim. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando. Ele está cuidando. Deus cuida de mim. Deus cuida. Sinta que valeu a pena você estar aqui. Você está onde Deus queria que estivesse. Você está nos braços daquele
que te amou tanto que deu a vida por ti. Deixa Ele te amar. Ele está fazendo você sentir que vale a pena viver, que vale a pena lutar, que vale a pena continuar resistindo, vale a pena não desistir, vale a pena. Deus está cuidando. Cuida de nós. Não há o que temer, não tenha medo. Nem não desanima não. E nem desanimar. Deus está comigo. Ele está cuidando de mim, de você. Sinta que o amor de Deus te envolve. Ele me ama. Vai ficando em pé, levante suas mãos. Abraça quem você tem perto de você, quem você ama. Dá um abraço na pessoa perto de você. Dá um abraço nela. Deus está cuidando de você. Fala para ela, Deus está cuidando de tudo. Deus está conosco. Deus cuida de mim. Abraça mesmo e diga: Deus está cuidando de tudo. Descansa nele. Cuida de mim. Mesmo que eu não veja, Nem que eu perceba. mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer, Não há o nem desanimar. e nem desanimar. Deus está comigo. Ele tem cuidado. Ele me ama. Deus está contigo. Ele está cuidando de ti. Ele cuida porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Aplauda Jesus. Esse momento é para você. Diga obrigado, Jesus. Obrigado. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Que a vida te pertence, Jesus. Glória a ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar.